Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 15 de maio celebramos o 5º domingo da Páscoa. Que a lei do amor seja sempre o guia para o nosso caminhar com Deus. No Evangelho desse domingo, acompanhamos Cristo ensinando aos seus discípulos o seu novo mandamento. Devemos amar ao outro assim como Deus nos ama, sem medidas. Precisamos perceber que é amando o nosso próximo que retribuímos, um pouco que seja, o infinito amor que Deus tem por cada um de nós. Se você deseja amar assim como Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Francisco Reinaldo. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o amor de Cristo a um coração quebrado. Deus abençoe muito você e a sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Antônio, querido Padre Isaac, reverendo diácono, amado povo de Deus, é uma alegria voltar a essa casa, onde 10 anos antes do Isaac eu fui seminarista também, não é? Dizia o Padre Antônio, 10 anos antes do Isaac vir estagiar aqui eu tinha vindo, e hoje, já aí com quase 14 anos de sacerdócio, ter a alegria de poder voltar para juntos celebrar com o Padre Isaac a sua primeira missa aqui, nessa casa que é uma casa para nós de tantas bênçãos e tantas graças especiais, porque é a casa da Virgem de Fátima. E essa semana, onde nós festejamos a festa dela, nós temos então esse privilégio de poder receber também a graça da primeira missa de um neo-sacerdote, que nos concede tantos dons e tantas graças anexas a essa celebração, não é? E esse 5º domingo é um domingo, 5º domingo da Páscoa, nos traz no seu cerne da liturgia da palavra, aquele que é o mandamento novo, aquela que é a lei dos homens e mulheres novos, aqueles que foram renovados em Cristo Jesus. Antes, porém, da gente entender um pouquinho o que Deus espera da gente com esse novo mandamento, com essa nova lei, que na verdade a gente vai ver que não é bem nova assim, a gente é convidado a entender que o caminho da igreja, narrado para nós na primeira leitura, foi um caminho marcado por muitas adversidades. A vida dos cristãos das primeiras horas foi uma vida marcada por muitos desafios, por muitos problemas, por muitas perseguições, incompreensões. Paulo e Barnabé, na primeira leitura de hoje, começam a fazer uma visita às igrejas que tinham sido fundadas. E nesse visitar essas igrejas, visitando esses cristãos, eles vão percebendo que ali se encontram cristãos que estão sofrendo adversidades das mais diversas. E diante dessas adversidades que eles encontram nessas comunidades, a palavra de Paulo e de Barnabé é uma palavra de encorajamento. Coragem, porque é preciso que nós passemos por muitos sofrimentos antes de entrar no reino de Deus. Eu costumo dizer que ninguém vai entrar no céu engomadinho. A gente vai chegar no céu estrupiado, arranhado, baleado,
pelos desafios e dificuldades que a gente encontrou no caminho da vida. Porque o caminho para o céu não é um caminho plano e reto, mas é um caminho de altos e baixos, de perseguições, de adversidades, de problemas os mais diversos. Existem momentos de bonança, existem momentos de tranquilidade favoráveis, mas em muitos outros nós temos que lutar. Por isso eu digo que o céu também é para quem luta, e quem luta com a certeza de que vai sair vencedor, porque não luta sozinho. Nós lutamos com o Senhor à nossa frente. O Senhor vai conosco, o Senhor luta por nós. E esses sofrimentos do tempo presente nem merecem a comparação com aquilo que está reservado para nós em Cristo Jesus. Desse modo, os apóstolos foram encorajando os cristãos das primeiras horas, e a palavra de Deus deseja encorajar a gente hoje, para a gente entender que na nossa vida, quando passamos também nós, pelas nossas agrúrias, pelas nossas angústias, pelas dificuldades de corresponder ao projeto de Deus, de vivermos plenamente a nossa fé e o mandamento novo do amor, o Senhor está dizendo para a gente está no caminho certo. Esse é o caminho. Se o caminho estiver muito plano e reto, pode ser que não seja o caminho que vai conduzir ao reino dos céus. E no finalzinho da primeira leitura, diz para nós o autor sagrado que eles ficaram muito alegres com tudo isso, porque a porta se abria também para os pagãos. Ou seja, em meio às adversidades que eles começaram a encontrar para testemunhar e viver o Evangelho, muitas portas foram se abrindo que jamais se pensava que poderiam se abrir. Esse é o jeito de Deus fazer as suas coisas. E quando a gente é cristão, a gente precisa ir aprendendo a ter o jeito de Deus de olhar a vida, de entender as situações, de ler os sinais que vão acontecendo ao longo da nossa história. Porque senão a gente começa a murmurar, a se debater, a achar que aquilo ali é pesado demais, achar que não é o caminho, e a gente pode vir a desanimar e sair da estrada. Quando então acontecerem os sofrimentos, as tribulações, as adversidades, não é hora de a gente desistir, mas é hora da gente se deixar encorajar pela palavra de Deus, pelo testemunho dos santos, pela vida de tantos homens e mulheres que venceram também eles, as batalhas que encontraram para chegar na morada eterna. Essa morada eterna que é o destino de todos nós, mas que ao mesmo tempo já vem ao nosso encontro na história. Que paradoxo! Em cada Eucaristia, céu e terra se tocam, se encontram, e a gente tem a possibilidade de viver isso que o Apocalipse, na sua visão, na segunda leitura de hoje, nos traz. Novos céus e nova terra, que estão preparados para aqueles que perseverarem no Senhor, a morada de Deus entre os homens que vai vir de junto do trono de Deus, e Deus vai habitar em nosso meio. Isso vai acontecer em plenitude na consumação dos tempos, mas a gente já toca essas realidades, cada vez que a gente se reúne para celebrar o mistério da fé. Cada vez que a gente se abre para a graça de Deus, cada vez que a gente faz uma experiência de encontro pessoal com Cristo, o Senhor está vindo fazer a sua morada dentro de nós. Não apenas no meio da gente, como se estivesse fora da gente, externo a nós. Mas o desejo de Deus é fazer com que cada alma, com que cada coração seja a sua morada. Diante desse chamado e dessa vocação que o batismo nos deu, a gente então é chamado a se perguntar, será que a minha vida hoje, nela eu toco a experiência desse ser morada de Deus? Será que eu percebo que eu não estou caminhando sozinho, eu não estou lutando sozinho, eu não estou caminhando em vão, mas eu estou caminhando com um Senhor que vai comigo, dentro de mim. Ele tem desejado fazer em mim a sua morada. E tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, é motivado por uma única questão: o amor apaixonado que Deus tem por nós. É desse amor que fala Jesus no Evangelho para a gente. O contexto do Evangelho é um contexto em que hoje nós somos convidados a voltar um pouquinho no tempo, lá para aquela tarde e noite no cenáculo. Jesus se reuniu no cenáculo com os apóstolos, ali ele institui a Eucaristia e o sacerdócio, mas ali Jesus também ensina que para ser
seu servo, é preciso estar disposto a servir os irmãos no amor. E Judas, diante daqueles anúncios de Jesus, diante daquela mensagem, daqueles gestos que Jesus realizava de maneira tão eloquente e clara, revelando quem ele era e dizendo qual era a missão que ele queria deixar para nós, Judas decide escapar. E nessa hora começa então, como disse o Evangelho, a glorificação de Jesus. Em 2 versículos, São João repete por 5 vezes o verbo glorificar. Esse verbo é um verbo muito importante no Evangelho de João, porque a glorificação de Deus, no Evangelho de João, acontece através da cruz de Jesus. A glória de Deus se revela plenamente quando Jesus é elevado da terra e crucificado. Desse modo, meus irmãos e irmãs, a gente entende que o convite de Deus para cada um de nós é que a gente seja capaz de entender que as nossas cruzes, a cruz que cada um recebeu, ela não é uma maldição, mas ela é a chave da nossa bênção. Ela se torna o motivo da glorificação de Deus na nossa história e na nossa vida. E na vida de um padre, querido Isaac, se você não entender que é na cruz de Jesus que você precisa estar juntinho com Ele o tempo inteiro, você não vai conseguir subir para a glória do Pai. A gente vai com Jesus à cruz para entender que a nossa vida foi crucificada com Ele, para a gente se doar inteiramente com Ele, por Ele, nele, para fazermos da nossa vida um culto agradável ao Pai. É isso que nesse domingo, de algum modo, Jesus está convidando você, nas primícias do teu ministério, a entender. O mistério da vida de um sacerdote é o mistério de um homem que está sendo crucificado com Cristo diariamente, para dar, através desse seu sim à cruz de Cristo, também um sim à glorificação dele com a nossa própria vida. É por isso também que Jesus um dia disse para os discípulos assim: olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, renunciem a si mesmo, tomem a sua e me sigam. O discípulo de Jesus, o cristão, é esse que não abre mão da sua cruz, mas ele a carrega na certeza de que quando ela estiver pesada, vai ser o próprio Senhor que vai lhe ajudar a sustentá-la. Mas não é um sofrimento pelo sofrimento, não é um sofrimento despropositado, mas é um sofrimento que ganha sentido à luz do sofrimento do próprio Senhor. E à luz do sofrimento de Cristo, a gente sabe que essa cruz esconde a dimensão da glória de Deus para as nossas vidas. Diante dessa exigência tão grande de Jesus, Jesus parece atenuar o discurso quando ele fala do amor. Mas na verdade, não existe amor verdadeiro se não passar pela dor. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia: amar até doer, se não doer, não é amor. Os grandes santos e místicos da igreja fizeram essa experiência de se unir de tal modo a Jesus, que sentiram na própria pele, no próprio corpo, na própria vida, as dores do amor a Jesus Cristo. E a gente, no nosso caminho cristão, não é diferente. Cada um do jeito que pode, do jeito que suporta, a cada um, melhor dizendo, Deus vai dando um cadinho para que a gente possa continuar essa obra. O Senhor quer continuar contando com a gente. E é por isso que logo em seguida, então, depois de ter falado da sua glorificação, que se revela no escândalo do sofrimento, da dor e da morte, Jesus fala desse mandamento novo do amor. Lá no Antigo Testamento, já era previsto esse mandamento de amar o próximo. Mas no Antigo Testamento, amar o próximo era amar a parentela, era amar só o pessoal de casa, só o pessoal do clã, da própria etnia. Estrangeiro, empregado, gente de outra raça, não tinha obrigação nenhuma, não tinha nenhuma obrigação, entre aspas, de amar. Jesus diz que esse mandamento é novo, porque além dele dizer que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, ele não diz que esse amor é qualquer,
mas precisa ser um amor igual ao seu amor. É fácil amar do jeito de Jesus? Qual foi o jeito de Jesus amar? O jeito de Jesus amar foi entregar tudo, sem reservas, na sua paixão, morte, para poder alcançar a glória da ressurreição. É desse jeito que nós somos convidados hoje a renovar o nosso compromisso com Deus. Será que o meu amor é ainda um amor epidérmico, um amor superficial, dos arrepios, da paixão, das sensações, do sentimento, do coraçãozinho vermelho apenas? Se eu ainda estou nesse nível, ainda não entendi o que é amar do jeito de Jesus. Amar do jeito de Jesus é amar disposto a entregar tudo, a dar o nosso melhor, a fazer com que a gente possa muitas vezes se esvaziar para encher a vida do outro, na certeza de que eu me esvaziando não me perco, mas eu me ganho, eu encontro sentido na minha vida. E a vida do padre é exatamente esse mistério, onde ele vai cada dia esvaziando-se de si mesmo, para ter mais de Jesus Cristo. Como São João Batista dizia, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Na vida de cada sacerdote esse mistério vai se concretizando. E a gente é chamado a rezar, hoje de modo especial pelo Padre Isaac, para que ele no comecinho do seu ministério já possa renovar no seu coração esse desejo de amar Jesus, na pessoa de cada irmão que ele colocar na vida dele, no ministério sacerdotal dele, a ponto de dar o seu melhor, de dar o seu tudo. É assim que Jesus espera que nós sejamos capazes de amar concretamente a Deus. Existem pessoas que são muito robustas no seu amor vertical. O que eu chamo de amor vertical? Jesus é o rei da minha vida, Jesus é o meu amado, Jesus é meu Senhor, eu e Jesus somos uma intimidade só, e essa pessoa é um homem ou uma mulher de Deus, conhece tudo da palavra, adora o Senhor, reza com frequência, é devoto, contribui com a paróquia, e tantas outras coisas, tem uma vida cristã exemplar, mas são raquíticas no amor horizontal. O que é o amor horizontal? Essa capacidade de fazer desse amor vertical o sustentáculo do amor aos irmãos. Não é capaz de traduzir esse amor tão grande por Jesus, por Deus, concretamente amando o irmão que está do lado. Isso faz com que o nosso cristianismo não seja um testemunho verdadeiro, mas seja uma caricatura de cristianismo. É verdade que hoje a liturgia está bastante dura, pesada, mas o caminho do cristão não é um caminho para gente de corpo mole, para gente fraca, é caminho para gente que entende que é desafiador sim, que a proposta é grande demais, que foge às nossas capacidades humanas, mas com a graça do Senhor, tudo isso se torna possível na nossa vida. Nós não temos mais desculpas para não nos esmerarmos ou nos exercitarmos na prática desse amor que Jesus nos pede. Por quê? Porque por primeiro foi Ele quem nos amou. O amor que nós somos chamados a ter por Deus e pelo próximo não é um voluntarismo nosso, mas é resposta a um amor apaixonado que Deus tem por cada um de nós. Eu desejo a você que nessa Eucaristia a gente possa não somente tomar consciência aqui, mas tomar consciência na vida, no coração, na alma, saindo daqui cheios, não de orgulho, de soberba, mas da gratidão enorme a Deus, por sabermos profundamente amados por nosso Senhor. É essa consciência de modo concreto na vida, que faz com que os cristãos vivam no mundo esse amor, e possam então levar outras pessoas a conhecerem o mesmo amor de Jesus Cristo. É um caminho para quem tem coragem, mas é o único caminho também, é o caminho do cristão. Que na Eucaristia de hoje então nós possamos pedir ao Senhor essa graça, de que nada, nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento, nenhuma incompreensão, nenhuma dor da vida
tire de nosso interior a convicção de que Deus escolheu fazer de nós a sua morada. E aqui nós somos chamados a experimentar a profundidade e a grandeza do seu amor, para que, sendo depositários desse amor, nós possamos nos tornar também dispensadores dessa graça de amar os nossos irmãos, não do jeito que a gente gostaria, ou do jeito que alguém nos disse, mas do jeito que a gente é amado pelo próprio Senhor. Que a Virgem de Fátima interceda por essa empreitada de vida que nós somos chamados a abraçar, e ela seja também, Padre Isaac, para você, a grande intercessora e patrocinadora do teu ministério sacerdotal. Que Deus nos ajude.